Bom dia, meus irmãos, e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe cada um nessa sexta-feira. Eu creio que cada um já tomou o seu café, já está no seu trabalho, cuidando do seu lar. Cada um no seu afazer. Deus está vendo cada um de vocês e te guardando, te livrando, porque Deus é Deus. Que Deus abençoe cada um nessa sexta-feira. O Senhor colocou uma palavra no meu coração, no livro de Salmos, Salmos 107, que tem como um título, um assunto a ser explanado, a bondade de Deus em proteger os viajantes, os encarcerados, que são os presos, os doentes, que são os enfermos, e os que navegam e, em geral, todos os homens. Então Deus está dizendo no seu título aqui, que a bondade dele em proteger a todos, sem olhar pecado, sem olhar o que você está fazendo, ele está te protegendo. Os viajantes, os presos, doentes, todos em geral, todos os homens. Deus está falando em sua palavra, que a bondade dele é tão grande que ele protege. Deus não é homem para olhar se você errou e vai deixar você na mão. Não, ele não deixa. Ele te guarda, ele te protege. 107:1 diz: Louvai ao Senhor porque ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade que habitasse. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Até aqui tá bom. Frisar o 6. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Eu vou ser bem simples aqui, nesta oração do salmista, onde está falando da bondade de Deus em guardar-nos, em proteger-nos. Eu me lembro de mim, quando eu clamei ao Senhor na minha angústia, ele me livrou. Eu estava doente. Eu estava descalço. Por que eu estava descalço? Porque eu não tinha um piso firme. Eu ia para onde eu queria, para lugares onde iam me humilhar, lugares onde iam me abater, me entristecer. Eu não tinha um pisar sólido. Eu não tinha um alicerce para me dirigir. Eu não tinha. Eu estava descalço. Eu estava nu, porque minhas vestes eram insanas. Minhas vestes eram de um boy, de um garoto de 18 anos, de 20, eu um homem com quase 40. A minha vestimenta mostrava a minha vaidade, o querer ser sem ser. Eu estava descalço. Eu estava despido, que é nu, modo das vestes. Eu estava doente, porque estava cheio de doenças e não procurava um médico. Inflamações pelo corpo, dores, H. pylori, que é a gastrite, dores em toda parte do corpo, cãibras, enfermidades. Mas eu dizia, eu vou tomar uma que isso passa. Chegava até me tremer. Estava num ponto de tremer. Como muitos que ingerem bebida alcoólica só conseguem parar de tremer quando tu toma uma. Eu vivi isso aí também. Enfermidade depressiva, de pânico, de nervoso. Tinha que fumar um maço de cigarro ou dois para me acalmar, para me alegrar, ou para tristeza ou para alegria. Enfermidade de emoção eu tinha, que era na tristeza e na alegria. Eu tinha que beber e fumar para o meu emocional nivelar na minha casa humana, no meu corpo. Então eu vivia doente, eu vivia enfermo, nu, descalço, pobre porque achava que a minha riqueza era a terra. Achava que se eu não tivesse um carro, uma casa boa, estucada, eu não era nada, eu era um Zé Ninguém. Eu pensava assim. Eu tratava aqueles que tinham alguma coisa como melhor do que eu. Eu estava doente. Eu estava vivendo um vale de ossos secos. Estava sequíssimo.
Eu estava num estado depressivo, quase desesperador. Mas o sorriso estampado na cara porque o espírito do orgulho dominava. O espírito do orgulho não deixava eu baixar a cabeça para a verdade e dizer: eu preciso tomar atitude, eu preciso sair dessa situação, eu preciso ser um pai de família, eu preciso ser um irmão, eu preciso ser um amigo, eu preciso respeitar, eu preciso ter respeito, porque só se respeita quando nós damos respeito. Se você vive devendo para a sociedade, se você vive devendo para você mesmo, se você não acredita em você mesmo, quem vai acreditar em você? Se você não acredita em você mesmo, quem vai acreditar em você? Então eu vivi essa doença, eu vivi essa enfermidade, eu vivi esse caso de UTI espiritual e não saía dessa. Cada vez mais eu me sentia cavando a minha própria cova, escavando ela todos os dias com a munheca, um escavado de punho, e o buraco foi se abrindo, foi se abrindo, foi se abrindo, ao chegar até no meu pescoço, já quase me asfixiando. Espiritualmente falando, eu já vivi uma decadência já de morte, eu já vivia um caminho da escuridão, eu só descia, é como se eu não tinha nem escada, eu ia só descendo, por mesmo eu escavar, eu ia só descendo. E nós sabemos que quando nós cavamos um buraco na simbologia, num exemplo simples, eu vou num quintal, cavo um buraco, eu só vou achar escuridão. É isso que acontece quando nós estamos enfermos, quando nós estamos doentes. Mas Deus está dizendo nesta palavra no Salmo 107, se tem alguém vivendo isso, ou se você está vivendo isso, ou se tem algum parente teu, algum amigo teu, irmão teu, chega para ele e diz que tem jeito, chega para ele e diz que a palavra falou contigo, compartilha e diz que a bondade de Deus é em proteger nós. A bondade de Deus não é igual à bondade do homem não, que faz hoje e quer cobrar amanhã, que faz hoje na intenção de alguma coisa. A bondade de Deus é para com todos, é para com aqueles que estão lá na detenção, no presídio, na cadeia. Deus não está olhando o delito que ele cometeu não, por momento de fraqueza ele caiu naquela prisão, por momentos de tristeza, um desemprego, algo que ele não se segurou, porque a justiça dentro de um homem é tremendo. O homem às vezes não aguenta levar um tapa na cara, o homem às vezes não aguenta alguém mexer com a sua família, e ele vai por impulso, por aquele mal de 5 minutos que acontece na vida do ser humano, ele está numa prisão pagando um preço, porque não teve ali uma base sólida que é Jesus Cristo, como eu iniciei falando aqui nesta palavra, que eu não tinha um alicerce, eu não tinha uma base, eu não tinha um firmar, os meus pilares estavam destruídos. Mas quando eu aceitei Jesus Cristo, ele disse: eu sou a verdade e a vida, eu sou o caminho e a vida, quem crê em mim não tem mais morte. Então Jesus me ensinou o que é fé, ele é meu firme fundamento, é meu alicerce, é minha base. Ele disse: eu sou contigo, eu te alimento, eu te protejo, eu te fortaleço, deixa eu ser teu Deus, deixa eu ser teu professor. Jesus falou no Espírito Santo para o meu coração e disse: deixa eu ser teu professor, deixa eu ser teu Deus, deixa eu ser teu médico, deixa eu ser teu patrão. Só basta levantar a mão e aceitar e se arrepender e mudar a tua vida. Começa. E aí foi aonde aconteceu na minha vida. Esta palavra aqui, ela está falando profundamente dentro do meu testemunho. Eu não sou acostumado a pregar muito o meu testemunho não, porque quem me vê já me conhece pela minha fisionomia. Não tem papo de brincar de crente, não tem papo de brincar com o evangelho do Senhor, não tem papo de brincar com salvação. Chega nesse papo de dizer que é crente e hoje tá e amanhã sair. E de amar, dizer que ama da boca para fora e não fazer nada por ninguém. Jesus não me chamou assim. Jesus me chamou para ser, para fazer, para executar a missão. Quando eu falo por aí que Jesus me chamou como um missionário, é porque foi Ele que chamou. É Ele que capacita e vem capacitando. Porque o missionário, ele vem de missão, ele vem de investigação, adentrar nos lares,
urbanos, depois adentrar nos lares estaduais, chegar até a universal. Então assim se é preparado um homem que tem coragem, um homem que nasceu para Cristo. E assim é na minha vida. Então, nesta palavra, ela me tocou muito a me lembrar o meu testemunho. Repetindo, eu estava descalço, porque não tinha Jesus como alicerce. Eu estava despido, nu, porque eu ainda não era templo do Espírito Santo. Eu estava doente, enfermo, porque ainda não tinha Jesus como médico dos médicos. Eu estava com medo, porque ainda não tinha Jesus como segurança dos segurança. Eu estava com as causas perdidas, porque ainda não tinha um advogado que é Jesus. Eu estava com medo de parar no inferno, porque ainda não tinha um juiz, como Jesus é meu juiz. Então eu estava surdo, porque não ouvia ninguém fazer o que eu queria. Mas aí Jesus tocou nos meus ouvidos. Eu estava cego, porque não queria enxergar a verdade. O cego não é aquele que vê, é aquele que não quer enxergar a verdade. O cego não é aquele que vê, é aquele que não quer enxergar a verdade. Então esta palavra, ela é poderosa a trazer um testemunho que dificilmente eu testemunho de quem era eu. Porque tudo for afogado nas águas do mar vermelho, do mar de sangue, espiritualmente falando. Tudo é afogado no batismo do arrependimento e depois do batismo da provação do fogo da cruz, onde o homem renuncia às tuas vontades, onde o homem renuncia os prazeres da terra para viver o prazer de Deus, para ser sal, para ser luz. Que Deus abençoe e abençoe cada um. Que Deus abençoe cada um nesta manhã de sexta-feira. Você e a tua casa e a tua família. Um abraço em nome de Jesus.